Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente, mas eu vou explicar para vocês o porquê. Devido a ser feriado, e eu sei que tem bastante gente aí passeando ou com obrigações aí mais importantes, então nossa live, entre aspas, será gravada. Então, ela está aqui gravada, mas o chat eu estarei ao vivo, tá? Então, quem entrar aqui nessa aula de hoje e quiser interagir comigo, fazer perguntas, com qualquer dúvida que tiver dentro desta aula, eu estarei aqui ao vivo para poder auxiliá-las em qualquer dúvida que tiverem, tá bom? A nossa aula hoje vai ser uma aula muito gostosa de fazer. Adoro essa técnica e espero de coração que vocês também apreciem e pintem muito, porque é uma técnica que agrada e é uma técnica também que dá para utilizar em diversas peças, diversos temas e muito gostosa de fazer. Hoje a nossa aula será uma técnica de pátina demolição, que eu sei que muita gente gosta desse estilo de pintura. Então, acompanhe comigo esta aula e vamos pintar muito. Olha só, pessoal, hoje nós vamos fazer essa técnica aqui de pátina demolição, que é uma técnica simples, é uma das mais simples que tem dentro dessa temática, e aproveitando o nosso tema natalino, eu utilizei aqui um stencil muito lindo da Art Quartz, que é dos Gingers, tá? Há um tempo atrás, eu postei lá no meu Instagram essa peça aqui, ó, e muita gente gostou, por causa da pátina, tá? Então, eu fiz essa tábua, que tem também os pezinhos aqui embaixo, então ela serve de apoio na mesa, né, para mesa posta, no tema Farmhouse, e fiz a mesma técnica, ok? Com as mesmas cores. Então, para agregar essa técnica aqui, que o pessoal adorou, e agora para o Natal, por isso que eu trouxe mais essa opção para vocês, que também é uma boleira, tá? É uma boleira. E também para colocar lá na mesa, agora para o Natal, pode pôr o panetone também. Pode colocar um vidro aqui em cima, se quiser colocar alguns alimentos, né? Isso aqui é de MDF. E eu achei que ficou uma graça. E aí, o que vocês acharam? Me conta aí. Então, nós vamos aprender a fazer toda essa pátina e mais a utilização do stencil, que eu vou dar uma outra sugestão, um outro stencil natalino, tá? Não vai ser esse, mas vai ser um outro tão lindo quanto. Lá na minha lojinha virtual, eu já tenho a peça disponível, ok? Ela já vai com os pezinhos fixados no local. E aí fica bem fácil para vocês poderem trabalhar aí a pinturinha que mais agradar aí para vocês. Então, vamos lá. A minha sugestão de hoje, eu fiz numa plaquinha, tá? Que também vai servir de suplá. Só que eu utilizei um outro stencil aqui da Art Quartz, que é esse alce. Alce não, gente, perdão, é uma rena. O alce tem a parte do chifre diferente. Então, é uma rena natalina. E na descrição aqui desta aula, lá no box de informações, vai ter todo o material que eu utilizei, todas as cores, com os links, ok? Então, tá bem facinho de vocês encontrarem aí, aqui embaixo, no box de informações. Então, vamos começar a nossa aula, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vou simular aqui nessa outra plaquinha, que vai ser a continuação da minha decoração da minha mesa. Vou fazer aqui, ó,
nesse suplazinho, tá? Como é que eu preparei este fundo? É muito rápido e muito fácil. Então, acompanhe aí comigo todo esse passo a passo. Para começar, nós vamos precisar, coloquei aqui na nossa paleta, o gel envelhecedor na cor âmbar. E vamos precisar também de uma esponja dessas de lavar louça e vamos utilizar o lado amarelo. O que precisa ser feito a princípio? Eu vou molhar essa esponja inteirinha, tirar bem o excesso e deixá-la úmida. Venho aqui na minha paleta, carrego um pouco do gel e começo a tingir a minha placa. Notem que ela vai ficar ainda transparente, porque é apenas a primeira demão, não tem problema. É assim mesmo. Então, a madeira agora, o MDF, ele está absorvendo o produto. Então, ele absorve muito mais agora. Eu procuro deixar sem marcas, né? Vocês viram que eu comecei movimento circular para distribuir bem o produto sobre a superfície. E agora eu estou acertando, né, essa base. Vou secar bem e entrar com a segunda demão. Tá bem sequinho, aguarda a peça esfriar. Vamos entrar com a segunda camada do gel. Eu gosto de fazer assim primeiro, distribuindo bem o produto. Aí depois eu vou acertando ele, tá? Porque assim eu ganho tempo. Olha, já tá ficando um pouquinho mais avermelhado. Segunda demão, mas ainda não está no ponto. Precisa de mais uma demão. Bora lá secar de novo. Mais uma demão, terceira demão. Vocês repararam que eu ainda não umedeci a esponja. Ela ainda está adequada, né, para poder trabalhar. Não precisei ainda adicionar a água. Então, é bem prático. Vou secar mais uma vez. Então, agora, ó, que ele tá bem sequinho, eu ainda quero um pouquinho mais avermelhado, tá? Porque eu ainda estou enxergando aqui o MDF, os detalhes do MDF. E como isso daqui não é uma tinta de cobertura, é uma tinta para efeitos, então a gente pode ir agregando o produto até chegar na tonalidade que mais te agrada. Então, aqui no meu caso, o que vai me agradar é um pouquinho mais avermelhado. Então, eu vou vir mais uma vez a esponja. E vou fazer essa aplicação para deixar mais vermelhinha. Vou acertar aqui, né? Só para não ficar muito manchado. Conforme o gel vai secando, ele vai ficando meio grudentinho, tá? É natural do produto. Muito bem. Deixa eu só limpar minha mão, porque fica bem sujinho. Essa técnica aqui, para quem não gosta de se sujar, não vai dar certo, hein? Tem que se sujar, senão não tem graça. Então, ó, eu preciso secar mais uma vez. A esponjinha eu vou pôr aqui na água, tá? Para não perder a esponja. E é aquilo que eu falei, mais uma vez, é na secagem que a gente vê realmente a tonalidade real. Para mim ainda não ficou bom, tá? Mas tá quase, tá quase.
Ainda tem aqui umas partes que ainda estou enxergando o meu MDF. Quando eu falo enxergar o MDF, gente, é o seguinte, não é que é para dar uma cobertura para ele ficar vermelho demais, tá? Porque, mesmo porque você vai ficar dando várias demãos até realmente ele ficar bem coberto. E não é esse o objetivo. É porque eu ainda estou enxergando algumas manchas que ficaram por causa da esponja. A esponja ela não pega direitinho, né? Ela não faz assim um acabamento bem certinho. Por exemplo, se eu usar o pincel como eu vou utilizar agora. Então, a última demão aqui, eu vou utilizar esse pincel chato aqui da Cássia, de cerdas sintéticas, número 20, tá? Também tá aí na descrição do vídeo. Eu hidratei, preciso hidratar, porque eu quero, o que vai hidratar aqui é só o pincel que é hidratado, não é o produto, tá? Então, é para ele poder correr bem aqui na peça. Eu vou dar mais uma demão, porque realmente precisa ficar um pouquinho mais avermelhado. Procurem, quando for fazer com o pincel, não deixar a marca da pincelada, aquelas paradinhas, tá bom? Procure esticar o máximo que puder, por isso que eu tô colocando água no pincel, ó. Eu ponho água no pincel e venho aqui e alastro um pouco o produto, porque assim ele corre melhor, porque vocês vão perceber que na hora que vocês forem passar o produto, ele dá uma agarradinha aqui mesmo, tá? Ele agarra aqui na peça e aí tem mais dificuldade para poder deixar essa base, né, mais lisinha, sem marca de pincel. Então, a gente vai hidratando sempre o pincel e carregando aqui no produto, sempre aos poucos, dos dois lados da cerda. Isso é importante, porque você precisa ter carga dos dois lados. E aí, você consegue puxar o produto com mais facilidade. Ó, é bem rápido. E assim ele vai ficar no tom que realmente eu quero, tá? Que é esse mais avermelhado mesmo. Então, aqui eu tô dando a demonstração para vocês das duas formas. Com esponja e com o pincel. Porque a esponja eu já coloquei na água, né? Então, preciso chegar no tom e utilizei o pincel para me ajudar. Então, ó, vou limpar bem o pincel antes de ir para a água, tá? Isso é muito importante, para que você não perca também o seu pincel. Eu retiro bem o produto num pano úmido e aí sim eu faço uma pré-lavagem. A lavagem final eu deixo para quando eu terminar de trabalhar com o meu material. Então, mais uma vez, eu preciso secar bem essa peça, para a gente entrar agora com a parte gostosa da técnica. Ok, peça sequinha, não esqueça de aguardar ela esfriar para começar a próxima etapa. Vou utilizar lá mais uma vez o meu pincel para colocar o produto aqui, né? Ele só vai me auxiliar para isso agora. Ele tá hidratado, normal. Só que agora eu vou usar o produto aqui sem água, ou seja, eu vou vir com ele puro. Lembra que antes eu fiz a base com a água para ele poder correr bem na peça? Aqui não, aqui para entrar na técnica, que eu vou fazer um nó de madeira, eu preciso do produto puro, tá? Então eu pego bastante e virei aqui por partes. Pedaço por pedaço, de preferência do tamanho do carimbo que você está utilizando. Ó, estou depositando o gel aqui, puro. Vou vir com o meu carimbo, esse aqui é o meu carimbo, não é o pequeno, tá? Mas eu tenho 4 ou 5 tamanhos. Depois desse eu ainda tenho um bem pequenininho. E notem que ele tem o desenho dos veios, com um nó pequeno de um lado e o nó maior do outro. Hoje eu vou começar com o nó pequeno. Então, eu viro o nó pequeno para a peça, tá?
desta maneira e venho trazendo até o final, fazendo movimento de barquinho, tá? Vou virar a peça, retiro o excesso num pano úmido e vamos lá, agregar mais um pouquinho de produto, pedaço por pedaço. Por que que eu viro a peça? Porque eu quero que o meu nó não fique todos na mesma posição. Eu acho que fica mais bonito alternando esse desenho. Retiro. Vamos lá, virei a peça mais uma vez. E vamos fazer isso aqui sucessivamente até o final. E tem uma coisa legal também de trabalhar com gel, que vamos supor, não gostei do nó. Então, dá tempo de você trabalhar ele, né? Mais uma vez. Por exemplo, aqui, tá vendo que ficou um vazio? Eu vou arrumar esse vazio aqui. É bom que assim eu mostro pra vocês. Isso aqui não me agradou. Fica esse vazio aí, vai me atrapalhar na hora que eu for fazer a outra etapa. Tá? E retiro. Eu não tô exercendo força, né? Não há necessidade. Ele desliza bem. Então, ó, vamos lá. Vamos colocar mais um pouquinho. E vai ficando bem legal. Por que que eu tô pondo bastante produto? Porque a hora que secar, ele vai ficar com algumas partes mais altas. Isso faz toda a diferença, viu? Fica bem interessante no resultado final. Mais um pouquinho aqui. E o legal dessa técnica é que você pode utilizar a cor que quiser. Aqui eu tô dando apenas uma opção, tá? Também deixei aí no link de descrição, né? Link da descrição. Eu deixei também o link que direciona vocês diretamente para minha aula, que eu tenho uma aula online só de pátinas de demolição, tá? E lá eu tenho diversas técnicas, diversas opções, são 7 opções, e o curso tá muito 10, é um curso que sempre foi muito procurado aqui no ateliê, e tem bastante gente já fazendo esse curso, e quem tiver interesse em aprender um pouco mais sobre a pátina demolição, é só clicar no link que vai estar aqui, tá? No box de informação, e você será direcionado direto para lá, para conhecer quais são as técnicas, e quem entrar no meu curso, nesse curso online, será muito bem-vindo, e eu tenho certeza que vai agregar muito no trabalho de vocês. Bom, essa parte agora precisa secar bem, porque ela, como eu falei, ela tem algumas áreas mais altas. O gel demora um pouquinho mais para secar, não muito, mas demora um pouquinho, devido a essas saliências que ficaram. Então, eu vou secar bem essa peça, para que a gente possa passar para a próxima etapa. Prontinho, pessoal, a peça já está bem sequinha. Não sei se vocês vão conseguir observar,
mas tem os relevos que ficaram aqui mais altos. Isso vai dar um charme agora, gente. Vocês vão ver que bacana que fica o resultado, né? Só por causa desses nós, né? Desses veios aqui da madeira que ficaram mais altos. Próxima etapa agora, nós vamos usar a cera em pasta incolor. Essa que eu estou utilizando é uma cera de chão, mas pode ser a cera para artesanato, né? Que a gente encontra nas lojas de artesanato, ou qualquer marca aí que você esteja acostumado a utilizar. Peguei aqui com o meu paninho e vou aplicar essa cera em alguns pontos, não é na peça inteira. Nenhuma peça fica igual a outra, tá? Algumas peças que eu fiz, eu retirei mais, outras eu retirei menos, tá? Então, vai depender da quantidade de cera que você vai aplicar aqui na sua peça. Então, eu vou aplicar um pouquinho em alguns pontos aqui nas laterais. Um pouco aqui ao centro. Sempre moderado, tá? Para que você não precise retirar demais a próxima cor que será aplicada aqui. Pelo formato que ficaram aqui os nós, você consegue visualizar como se fossem algumas ripas. Então, procure colocar, né, a sua cera nesses locais que estão divididos por ripas, né? Fica mais fácil para você ter esse controle. Bom, vou dar uma checada para ver os locais, como é que estão. Pelo brilho eu sei aonde estão depositado, né, a cera. E isso vai me facilitar agora na próxima etapa. Sem deixar a cera secar, nós vamos entrar agora com a cor que será o nosso contraste. Eu vou utilizar aqui o meu PVA na cor Guacamole. Eu acho linda essa cor da minha paleta. É um verde bem queimado, num tom baixo. Ele é bem discreto e ao mesmo tempo lindíssimo. Vocês já perceberam algumas lives que eu fiz que eu já utilizei essa tonalidade. E ela é bem versátil mesmo, tá? Vou colocar uma quantidade aqui razoável aqui no meu azulejo. E agora, com um pincel de trincha, tá? Modelo trincha, nós vamos aplicar esta cor pura mesmo em alguns lugares aqui. Alguns lugares que eu quero dizer não é dar fundo pleno, tá? Nós vamos deixar ela com um aspecto mais desgastado, como se fosse da ação do tempo, quando a tinta já está saindo da peça. Então, para isso, eu preciso carregar aqui no azulejo dos dois lados com o produto, de forma que eu tenha quantidade suficiente para fazer a pincelada contínua, sem brecar. Vocês vão entender agora na prática. Vou utilizar essa trincha praticamente deitada, mão leve e estico. Perceberam que ficaram algumas falhas? É isso que eu quero. O bonito da técnica serão as falhas. Outra coisa importante também a ser reforçado aqui é que essa pincelada, ela não pode ter as brecadinhas, como eu falei, e procure fazer o mais reto possível. O bonito da pátina é a forma como ela é desenhada. Ela não é sinuosa, ok? Então, procure fazer
de uma maneira que ela fique o mais reto possível. Não precisa ser preciso, mas fica mais agradável visualmente. E como nós vamos trabalhar com lixa, se você deixar ela sinuosa, quando você for lixar, é o que vai aparecer. Então, olha, procure esticar até onde dá e vai depositando a tinta. Eu não estou voltando a tinta aonde eu já coloquei, justamente para não dar defeito na cera. Aqui nós vamos precisar de 2 demãos dessa cor. A primeira ela vai ficar fraca e na segunda ela já estará no ponto. Então eu deposito o máximo que eu consigo. Deixa eu segurar aqui dessa maneira para não estragar. Então, ó, eu estico o máximo que eu consigo e deixo o que eu já pincelei de lado. Não faça uma em cima da outra enquanto ela está úmida, tá? Porque ela começa a dar defeito. E assim nós vamos fazendo a peça inteira. Eu sempre entro um pouquinho aqui para tirar um pouco a emenda. De propósito, para não ficar um risco, né? Mas dá para perceber, ó, cada pincelada formou, né, uma divisão, mas é bem sutil. Na segunda demão isso aí já ameniza bastante. Quase acabando. O único desconforto é na hora de segurar a peça. Que ela fica dançando um pouco aqui na mesa. E aí tem que tomar cuidado para o dedo da gente não arrancar, né? Porque essa cera ainda tá bem fresca. Ó, vamos segurando delicadamente. Ok. Eu vou secar, gente, porque essa peça aqui, ela ainda não está no ponto. Eu preciso de mais uma demão para esse verde ficar mais evidente, tá bom? Não sei se aí já dá para perceber, alguns locais que já estão secando, ele vai ficando transparente, é natural. Então, eu preciso deixar essa cor mais viva. Então, eu preciso secar, não tem problema usar o secador, desde que, como regra, trabalhe o secador movimentando ele, para que o calor dele se distribua por toda a peça e não fique localizado, tá? Porque o localizado do calor, ele seca a tua cera. Então, faça movimento, tá? Dessa maneira, para que esse calor se dissipe e fique por igual, ok? Então, eu vou secar e já volto com a peça prontinha para a segunda demão. Minha peça está quase seca, mas eu resolvi mostrar como é que eu trabalho o secador, como eu falei, nesse tipo de movimento, porque eu acho que tem gente que pode não saber exatamente como é que é, então eu resolvi fazer essa demonstração, tá? Vai fazer um pouquinho de barulho, mas é importante para que a pessoa entenda exatamente como é que a gente distribui o calor, né, do secador, mesmo quente, quando utilizamos cera aqui na base. Então, vamos lá. Mais um pouquinho de barulho. Muito bem. Já tá bem sequinha, tá? Só tô aguardando ela dar uma pequena esfriada. O meu secador é fraco, tá, gente? Então, ele é super tranquilo para trabalhar quando eu uso técnica com cera e mesmo com a parafina, né? Com a vela. Se você tiver um secador aí que seja muito, muito quente, então procura dar uma distância maior,
ok? O meu é bem fraquinho, então ele é sossegado. Vamos voltar lá com a segunda demão. Não tem problema, tá? Se cobrir os locais que ainda estão desgastados, isso aí não é regra, tá? Você fazer exatamente igual. O importante agora é aquilo que eu falei, é aplicar um pouco mais o produto para que ele dê uma cobertura, porque ele tá muito transparente ainda. Aqui, ó, a diferença, né? Dá para perceber aqui essa diferença, aqui com a segunda demão e aqui ainda com algumas partes transparentes. Por que que acontece? Se você deixa com uma demão só, na hora de lixar, vai ficar muito vermelho e o verde vai praticamente desaparecer. E o bonito dessa técnica, com esses tons, é justamente o verde dar o contraste no fundo vermelho, tá? Então, por isso que é obrigatório a segunda demão. Qualquer dúvida que vocês estiverem, por favor, deixem aí no chat, porque eu estou aí ao vivo no chat respondendo a pergunta de vocês. Ou se não tiver nenhuma dúvida, pode me dar um alôzinho que eu vou gostar também de poder bater um papo aí com as minhas queridas seguidoras, minhas amigas, clientes, alunas, os parentes também. É muito gostosa essa interação e agradeço de coração a cada um que esteja aqui comigo presente. Ó, estou quase finalizando essa etapa da segunda demão. Vou aplicar em alguns lugares que eu acho que ainda precisa, bem sutil, né, com a mão leve, para justamente não atrapalhar aqui a minha cera. E temos que secar mais uma vez, né? Precisamos secar. Prontinho. Esse pincel aqui a gente retira o produto o máximo que puder antes de colocá-lo na água. Ah, uma coisa que eu também não comentei aqui com vocês, que é muito importante, a limpeza do carimbo de nó. Após o uso, mas é em seguida, tá? Após o uso, você precisa retirar todo o produto que ficou naqueles veios da borracha. Você pega uma escovinha de dente velha ou uma escovinha que você tem, aquelas de unha, de limpeza para unha, né? E embaixo d'água você esfrega devagarzinho, seca e deixa ele quietinho por 24 horas antes de você guardá-lo, tá? Porque a borracha ela vai ficar ainda úmida, ela fica meio pegajosa. E se você guardar dessa maneira, você corre o risco dela grudar em outro material e acabar estragando a borracha do seu carimbo, tá bom? Não digo que sejam todos os carimbos que sejam assim, né? Esse meu, por exemplo, ele fica pegajoso, depende do material que ele é feito. Então, é importante que você deixe ele secar bem por 24 horas. Então, ó, meu pincelzinho, eu já retirei o excesso, faço a minha pré-lavagem, depois eu faço a limpeza correta. Então, aqui, ó, vou precisar secar, tá? Ele tá bem molhado ainda, não dá pra fazer a parte de lixamento. E é rapidinho aqui, tá? Da mesma maneira, vou fazer aquele movimento pra lá e pra cá, pra dissipar bem o calor. E aí, eu já volto aqui com vocês com ela já bem sequinha, tá bom? Ok, peça seca, bem sequinha. Agora, nós vamos fazer o efeito da pátina. Para isso, nós vamos utilizar um pedaço de lixa número 220 e devagarzinho, não vai precisar exercer força. Vou começar a esfregar essa lixa para ela ir arrancando devagar
os locais onde eu apliquei a cera e assim dando esse efeito para aparecer o nosso fundo e também os nós. E aí você vai desgastar o tanto que você achar necessário e que fique a seu gosto. Alguns lugares eu aperto um pouquinho mais, porque eu sei que ali não tem a cera. Dá para sentir. Mas eu quero que o veio sobressaia um pouco. Procure também fazer sempre no mesmo sentido que você trabalhou esse veio, para a pátina não ficar riscada, tá? Se você trabalhou na horizontal, vai deixar na horizontal. Se for na vertical, sempre na vertical, tá? Nunca ao contrário. Então, ó, já tá começando a aparecer. Eu dei mais ênfase mesmo nessas partes aqui, né, nas bordas. Ó, aqui tem aqui uma saliência do nó. Vai aparecer bem. Faz um pouco de sujeira, tá? Natural, da técnica de pátina. Mas eu acho lindo, lindo, lindo. Primeiro que é a cor que eu acho linda. E segundo, a técnica que é uma delícia de fazer. E ela super combina com vários tipos de peça, né? Caixas, placas, bandejas. Esses suplazinhos que eu tô fazendo na boleira, tábuas. Dá pra colocar numa infinidade de peças. Eu tô virando a minha lixa, porque ela vai perdendo a força. Então, eu vou virando para poder também não desgastar muito alguns locais, tá? Quando ela tá mais fraquinha, você consegue controlar melhor. Alguns pontos aqui eu preciso exercer um pouquinho mais de força. Ó, essa lixa já não tem mais carga nela, ela não aguenta mais. Peguei uma outra para ver se precisa retirar mais um pouco. É para evitar de você cansar o braço, tá? Ó, aqui tinha alguns locais, tá vendo? Que a outra lixa já não tava conseguindo mais arrancar. Então, eu vou fazendo a checagem, né, dessa base, para ver até onde ele consegue retirar. Uma hora ele vai parar, dá para perceber. Mas eu procurei deixar mais essas partes aqui, né, nas beiradas, justamente porque como eu vou colocar uma imagem aqui, para não atrapalhar, né, e a imagem que eu vou colocar é com uma tonalidade clara, e isso me facilita na hora do preenchimento. Se eu deixar muito avermelhado aqui, né, muito desgastado, aí na hora de preencher demora mais. Bom, acho que aqui já parou, tá? Tô sentindo pela própria lixa que não tem mais o que retirar. O que tinha para retirar já foi. Então, essa lixa aqui não tem mais jeito. Vamos fazer uma limpeza boa, tá? Retirar bem. Primeiro eu retiro bem aqui dessa parte da superfície. Aqui na lateral, você precisa acompanhar
as cores que você utilizou no projeto. Então, ó, a lateral aqui você tem que passar o gel, tá? Na cor âmbar. Depois que secar, você vem e faz um desgaste com a própria sujeirinha do pincel e a cor guacamole, tá? Eu não fiz aqui, mas depois eu mostro na minha peça pronta, que a espessura é mais alta, aí vocês vão poder enxergar melhor. De preferência fazer de uma vez, tá? E não fazer depois que você já fez a pátina. Deixa eu tirar bem o meu excesso aqui de trás. E agora vamos limpar a nossa área de trabalho, porque isso aqui atrapalha até na hora do acabamento final, tá? Não pode ficar nenhum tipo de resíduo aqui, senão vai dar problema no final. Bom, peça limpinha. Para garantir, eu vou passar um paninho limpo e seco. Mesmo assim, ó, ainda sai uma poeirinha danada. E agora eu vou colocar aquele stencil. Deixa eu virar assim, que eu acho que assim vai ficar mais bonito. Posiciono lá o meu stencil. Esse aqui é da minha parceira Art Quartz, que tem stencils lindíssimos. Principalmente agora para o Natal, uma variedade imensa para todos os gostos e bolsos. E eu preciso o quê? Centralizar a minha peça, tá? Vamos centralizar. E vamos fixá-la. Agora, gente, é aquele trabalhinho gostoso de fazer com o pituá. Mas hoje eu vou dar uma dica também, não só com pituá, mas uma outra forma de preenchimento do stencil, agregando um outro material que vocês têm aí em casa também. Coloquei aqui na minha bandejinha a minha cor querida, algodão egípcio, também uma cor PVA. As tintas que eu estou utilizando, as tintas PVA, tá? Auxiliares eu não possuo na minha loja virtual, mas os PVAs da minha linha eu tenho todos lá na minha lojinha virtual, que também está aqui na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário do chat, tá? Quem quiser conhecer, lá eu tenho diversos kits para pintar, muitas opções, inclusive as tintas também. Em breve vou colocar outros produtos, tá, gente? Devagarzinho eu tô colocando lá e agregando mais e mais materiais lá na minha lojinha. Então, faço convite para você ir lá sem compromisso para conhecer. Vou fazer o preenchimento agora com o pituá. Esse aqui é o da Cássia, da minha parceira também, que é o 301, número 10. Eu já deixei ele previamente hidratado, porque como ele já está ficando bem desgastado, a tendência do pincel pituá, quando ele começa a perder as cerdas, é dele endurecer, tá? Porque as cerdas vão ficando mais firmes aqui perto da virola. Então, quando você dá uma hidratadinha nele, ele fica mais maleável e mais fácil para trabalhar, tá? Quando ele é novo, não precisa fazer isso. Então, venho aqui, adiciono a tinta, de forma que fique bem homogêneo. Vou pegar lá o meu paninho seco, movimento circular, vou retirar o excesso. Vamos trabalhar sempre com pouca tinta. Deixa eu só colocar um pouquinho mais de fita aqui, gente, só um instantinho. Porque como eu tô trabalhando com um pincel grande, né? Então, o movimento circular também vai ser mais largo. E com isso, pode ser que pegue aqui, ó, em alguns lugares que eu não queira. Acho que aqui tá bom. Bem pezinho, circular, sem retirar o pincel da peça. Esse stencil aqui, ó, ele tem alguns detalhes que levantam, tá vendo? Então, ó, eu seguro, tá? Pra ele não ficar dançando aqui e não perder o formato. Ó. Seguro ao contrário e vou embora. Isso só quando o stencil tem esses detalhes que levantam, tá? Tem que só tomar cuidado e prestar atenção.
Vocês vão notar que essa primeira demão vai ficar fraquérrima, praticamente não aparece, mas não se preocupem, vai ter uma diquinha de ouro aí, para quem ficar até o final da live, hein? Olha lá, vamos ficar aí, vamos assistir essa live até o final, me ajudem aí a fazer meu canal a crescer. Deixe seu like se você gostar, deixe seu comentário, isso é muito importante para que eu possa saber o que você está achando dessa aula. Se você não gostar também, pode deixar o seu dislike, não tem problema nenhum. E se quiser deixar um comentário do que você não gostou, do que você gostou também, eu gostaria de saber, porque é uma forma também de eu trazer um conteúdo de qualidade e saber a opinião, né? Isso é muito importante, porque eu estou do outro lado e eu não tenho acesso ao que vocês estão achando. E é uma forma de vocês me ajudarem com o crescimento do canal. E também me motivar a trazer mais conteúdo, né? Eu encontrei uma forma de poder ajudar as pessoas que queiram aprender pintura com qualidade, de forma gratuita, para que possam desestressar, aprender, de repente adquirir uma nova habilidade, sentir vontade de fazer algo. É de coração que eu estou oferecendo esse tipo de trabalho aí gratuitamente para todos que se inscreverem aqui no meu canal. Então, veja bem, voltando aqui à nossa técnica. Fiz lá o minha primeira camada, certo? Notem que ela vai ficar bem fraquinha, ó. Se dá pra ver, né? Tá bem fraquinha. E não é isso que eu quero. Eu quero que esse desenho fique bem evidente. Então, eu preciso secar e entrar com a segunda demão, ok? Então, vamos lá fazer barulhinho. Essa etapa aqui, gente, eu já dei várias aulas aqui no canal explicando como é que funciona o trabalhar com o pituá. Então, é aquela paciência, né? Sempre trabalhando aos poucos, sem excesso, justamente para que a tinta não vaze por debaixo do molde. E é paciência até ele preencher legal. Então, ó, vou fazer a segunda demão aqui com vocês, né? Vou deixar o máximo de cobertura que eu conseguir, porque demora, tá? Essa parte aqui dessa cobertura, ela vai demorar mais para cobrir devido ao desgaste que tá por baixo, ó. Tá vendo que aqui tem, ainda aparece, ó, o desgaste avermelhado? Isso aqui eu quero sumir com isso daqui. Então, serão necessárias várias demãos. Não tenho como dizer para vocês exatamente quantas. Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, não sei. Eu não contei. Mas eu preciso dar essa cobertura plena, justamente porque eu quero cobrir esse fundo do meu desenho. Então, esse processo é aquele processo, paciência, aos poucos, vai fazendo esse movimento repetitivo, até você cobrir o máximo que você puder. Eu vou fazer isso daqui, ó. Eu acredito que eu dê mais umas 2 demãos, chega a 4 demãos, porque depois eu quero fazer o fundo de uma outra forma com vocês. Então, eu quero cobrir o máximo que eu puder com o pituá e finalizar com outro material. Outro material não, outra ferramenta, tá? Para ficar bem explicadinho aí para vocês. Então, ó, eu vou fazer esse processo, que é bem repetitivo, e já volto com ela com 4 demãos já aplicadas, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Já trouxe aqui o máximo que eu consegui com o pituá. Ele demora bastante para cobrir, tá? E agora, com ele já seco, eu vou acrescentar mais cor utilizando o rolinho de espuma. Eu gosto de utilizar esses assim pequenininhos, tá? Para essa técnica, porque ele é bem preciso aonde eu vou conseguir aplicar o produto.
Tô trabalhando com ele seco. Vou pegar aqui e preencher toda a volta, né, aqui da espuma. Sem exagero, tá? Aqui o menos é mais. Mas eu preciso ter tinta em toda a extensão aqui do rolinho, na espuma. Tá? Uma camada fina, mas o suficiente para ela poder aplicar o produto. Vou tirar o excesso no pano seco. Mesmo assim, eu ainda tiro. Justamente para que a tinta não passe por debaixo aqui do desenho. E vou fazer a cobertura final, aonde ainda está as falhas, né? Estão as falhas daqui do meu molde. Então, eu vou fazendo assim, aplicando o rolinho, sem exercer força. Eu tô vendo que ele tá soltando, né, a tinta. E percebendo como é que ele tá preenchendo o meu desenho. Aí, eu vou secar. E ver se eu preciso ainda agregar mais tinta. Porque eu quero esse desenho bem certinho, com o fundo bem pleno, tá? Que isso aqui vai ser importante agora para a próxima etapa. Vou dar uma secada rápida. Eu acredito que aí pelo vídeo não dê para ver, mas eu estou percebendo que em alguns lugares ainda aparecem falhas. Então, eu vou retirar, mas é bem rápido agora. Então, ó, aplico mais uma vez a tinta aqui no meu rolinho, camada fina. Retiro no pano e devagar faço o meu preenchimento. Sem medo, tá? O importante aqui é trabalhar com o rolinho deitado, né? Sem exercer força, você vai percebendo a tinta sendo liberada. É bom tirar o excesso sempre, como se estivesse trabalhando com outro tipo de esponja. Da mesma maneira. O legal do rolinho é que a cobertura dele é bem mais rápida, né? Quem quiser fazer essa aplicação direto no rolo, desde o começo também dá. É que eu quis trazer mais uma opção, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, não tem o pituá. Não tem problema, vamos de rolinho. Vamos com uma esponjinha, aquelas esponjinhas de maquiagem também são ótimas para aplicar aqui no stencil, tá? Para fazer cobertura plena, é ótimo. Olha só. Aqui já tá legal. Eu vou dar uma levantada. Opa, escapou aqui uma tintinha, deixa eu tirar. Pra mim já tá legal. Isso aqui daqui a pouco vai pra aguinha. Então, agora eu vou fazer uma secagem bem direitinho, né? Tirar aqui qualquer sujeirinha que tenha ficado. É que às vezes o rolinho, ele espirra um pouco a tinta, tá? Então, tô tirando só alguns pontos que ficaram aqui. Com algumas manchinhas de respingo. Ok. Então, eu vou secar bem pra gente entrar agora na próxima etapa. E a próxima etapa é a nossa finalização, ok? Rapidinho, já volto com vocês com ela bem sequinha. Prontinho, peça bem sequinha. Devido a várias demãos que foram feitas aqui, vocês vão sentir que o desenho teve um pequeno relevo. Ele ficou com um pequeno relevo. Isso é bem legal, gente. Isso aqui vai me ajudar bastante agora na próxima etapa. Vou pegar agora aqui o Betume Colors Mahogany, ou Mahogany, não sei o nome exato, tá? Eu chamo de Mahogany. Vou colocar aqui um pouquinho o meu azulejo e vou tingir. Vou tingir toda a superfície aqui, o desenho todinho. Então, eu vou fazer como se fosse uma velatura, tá?
só que sutil, aos poucos. Então, eu hidrato meu pincel chato macio, coloco a água aqui no azulejo, carrego um pouco do gel. Eu não estou deixando ele com uma consistência muito escura, é proposital. Deixa eu preparar o meu paninho. Preciso de um paninho seco, ok? Eu vou fazer por partes. Vou aplicar o gel, pedaço por pedaço. Vocês vão perceber que aquela parte clara no stencil vai ficar levemente amarelada. Venho com o pano seco, suavemente retiro o excesso e vou dando continuidade. Eu costumo fazer esse envelhecido 2 vezes, com a mesma consistência e tonalidade, ok? Ou seja, nem muito escuro, nem muito claro. Porque eu prefiro escurecer gradualmente do que escurecer de uma vez só e depois não ter como retirar. Ó. Então, o verde, ele vai ficar levemente queimado, o vermelho vai realçar e o branco, né? O branco não, esse tom de algodão egípcio, que seria digamos, um branco queimadinho, vai? Ele também vai ter uma leve tonalidade amarelada. Então, ele vai ficando com aquele aspecto rústico, usado do tempo. Então, eu vou secar e dar a segunda demão com o mahogany. É bem rápida a secagem. Vamos lá, vou começar mais uma vez. Vou deixar esse verde um pouquinho mais queimado. Só tomando cuidado para a parte clara não amarelar demais. Então, por isso que eu trabalho por partes. Ó, o meu verde já ficou uma tonalidade que me agrada, tá? Trabalhe sempre com um pincel de boa qualidade, de preferência um pincel que não tenha cerdas abertas, tá? Tem que ser um pincel de cerdas macias. Pode ser o sintético, pode ser de pelo. E a pincelada contínua, sem paradinhas. Deixa eu virar a meu favor. Muito bem. Aí você vai tingindo conforme o gosto de cada um, tá? Deixa eu retirar daqui. Vamos secar mais uma vez para dar o acabamento final. Vou pegar agora uma lixa 400, tá? Essa aqui é para madeira mesmo. E vou dar um pequeno desgaste apenas no stencil, no desenho do stencil. O que vai acontecer? Ele vai, como ele tá em relevo, vai aparecer o veio, né? Vai ficar o desenho do veio da madeira que a gente fez aqui no fundo, sobressalente a ele. Vai ficar muito bacana, porque como ele tá com a tinta alta, né, devido às várias demãos que foram dadas aqui, então você consegue obter esse resultado mais aparente. Então, ele fica assim com esse aspecto meio amadeirado, né? Fica bem legal.
Então, eu tô fazendo isso apenas onde está o desenho, né? Onde eu apliquei o stencil. Não precisa fazer a peça inteira, ok? Ó, com a lixa 400 é até melhor, porque assim, ó, o acabamento fica bem macio, né? A retirada com a lixa é mais sutil, ou seja, você não vai arrancar, né? A intenção não é arrancar, mas deixar de uma forma aparente os detalhes dos nós, né? Que foram dados aqui anteriormente. Então, é uma forma aí de você dar um outro tipo de efeito no seu trabalho. Então, a gente retira bem o pozinho. Vou voltar lá com a nossa cerinha para dar agora o acabamento final. Quem quiser dar o acabamento com verniz acrílico fosco também pode. Você pode utilizar tanto o rolinho de espuma quanto um pincel macio. Mas eu prefiro, para esse tipo de técnica, as pátinas, eu prefiro, porque a cera vai dar esse realce lindo aqui, ó. Vai ficar muito bonito. Acho que dá para perceber, né? Aqui bem avermelhado, aqui ainda nem chegou a levantar o tom. Então, eu prefiro trabalhar com a cera, porque a cera me proporciona menos trabalho, né? Na hora de você, por exemplo, ter que retocar com o tempo. Eu prefiro, a cera é mais prática, mas quem não quiser usar, não é uma regra, tá? É apenas uma opção. Então, você pode trabalhar com verniz acrílico fosco, nunca brilhante, não combina com pátina, ou a cera em pasta incolor, da marca que você tiver aí e do gosto que você tá acostumada, né? Então, apliquei bem a cera, aguardo a secagem dela e depois é só dar o lustro. E a nossa peça está finalizada. E olha que brilho incrível que fica com a cera. Eu gosto bastante. Depois que ilustrar, vai ficar mais bonito ainda. Não esquecendo, tá, gente? Depois de dar aquele acabamento, né? É sempre bom fazer o acabamento. Vou mostrar aqui na minha peça que já está pronta, que é a boleira, né? Olha, tá? Ela acompanha, né? A técnica aqui em cima, né? É bom. E na parte de baixo, eu também fiz a mesma técnica, ou se preferir, não quiser fazer dessa maneira, você pode dar o acabamento aqui, ó. Aqui eu fiz com mahogany, inclusive pintei as bolinhas também com mahogany. Aqui eu fiz com âmbar, pintei as bolinhas com âmbar. E aqui é só esponja, né, umedecida e o mahogany, tá? Fica aí mais uma opção também para vocês. E olha só, eu utilizei 2 stencils da nova coleção da Art Quartz natalinas, tá? Esse aqui dos cookies e esse aqui da rena, tá? Ambos de Natal, para que você possa aí decorar sua mesa e deixá-la linda e muito atraente para as pessoas aí que vocês amam, tá? Eu vou levantar a câmera para bater um papinho rápido com vocês. Vamos ver aqui se deu tudo certo. Esse meu tripé me lasca de vergonha. Prendi o cabelo, gente, porque tô com calor danado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Muito obrigada mesmo, de coração, por cada um que esteve aqui presente, né? E quem deixou seu comentário, meu muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, mas eu fiz por causa do feriado, tá? Para não atrapalhar a vida de ninguém e também não deixar o canal sem conteúdo. O que eu acho legal é esse compromisso de sempre trazer às terças-feiras um tipo de conteúdo diferente e agregar aí um pouco mais aí no dia a dia de vocês. Para mim isso é gratificante e espero que aí do outro lado tenha ajudado de alguma forma. Que a intenção do meu canal aqui é justamente isso. É levar arte, alegria, sem compromisso, tá?
A única coisa que eu espero do outro lado é a retribuição desse meu trabalho da forma despretensiosa. Que vocês possam usufruir de tudo que está sendo ensinado aqui da melhor maneira possível na vida de vocês, assim como está sendo na minha, tá? Então, o meu muito obrigada e até a próxima aula, terça-feira que vem, uma outra técnica. E espero que vocês também estejam aqui mais uma vez participando comigo, tá? Beijo grande, gente, e até terça que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau!